meus irmãos, estaremos estudando a lição 13 da Revista dos Adultos, o poder de Deus na missão da Igreja. O trimestre foi o Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A revista é comentada pelo pastor José Gonçalves. Então, tivemos essa importante lição nesse trimestre falando sobre eclesiologia, sobre a doutrina da Igreja. Hoje a gente vai falar sobre o poder de Deus, aleluia, que nos impulsiona, que move a sua Igreja, que nos capacita, aleluia, e nos dota de poder para fazer essa obra, para cumprir a missão da Igreja. Graças a Deus a gente vai ver que Jesus tinha essa preocupação e orientou os discípulos a ficarem ali em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque a obra era grande, urgente, e essas características perduram até hoje, como diz aqui na lição, dada a urgência e a magnitude da missão, e a brevidade do tempo e o caos no mundo. Tudo isso nos faz carecer, é claro, desse revestimento de poder, para que a obra do Senhor possa ser feita com mais dinamismo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que onde os pentecostais chegaram, eles tinham esse ímpeto de fazer a obra e, como diz o hino sobre a Assembleia de Deus, em cada povoado tem uma igreja. Então, ela é movida, ela é dirigida, ela é direcionada, ela é dinamizada pelo poder do Espírito Santo. Então, como é fundamental, dado a essa urgência, tamanho da missão, o tempo que está se eximindo e também o mundo que se arruína. Então, muitos estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, e nós carecemos então buscar revestimento de poder. A igreja carece disso, todo crente não pode esquecer, aleluia, dessa promessa e dessa necessidade para fazer uma obra mais abrangente, mais rápida, mais dinamizada com o poder do Espírito Santo. O textuário diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, versículo 8. Glórias a Deus. Principalmente nós, assembleanos, nós pentecostais, que cremos, aleluia, na atualidade dos dons, na atualidade do batismo no Espírito Santo. Essa promessa que se cumpre em Atos, que começa em Atos, se repete durante o livro de Atos, aleluia, é evidenciada nas cartas que Paulo manda ali para os Coríntios, os dons espirituais, as línguas estranhas, tudo isso era algo que não ficou só para os apóstolos, mas pessoas normais, crentes normais também receberam a promessa, haja vista que logo na inauguração da igreja, 120 que estavam reunidos foram batizados. E como já falamos, isso se repetiu durante o livro de Atos. Verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. É claro que quando aceitamos Jesus, já recebemos o Espírito Santo. Aleluia. Ele vem morar em nós, ele vem fazer a obra da regeneração, do novo nascimento. Mas o revestimento de poder é uma segunda experiência, louvado seja o nome do Senhor, não para salvação, mas para sermos testemunha. Os discípulos já eram todos salvos quando foram batizados com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 13, de 1 a 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Glória a Deus. Então a gente vê só nesse texto aqui já uns pontos importantes, Inicia dizendo na igreja, Então a igreja já existia ali, glórias a Deus, eclésia, Esse ajuntamento de pessoas que são chamadas para fora do mundo. Glórias a Deus. Então naquela igreja que havia em Antioquia, também o Espírito Santo conduzia ali os crentes, e havia até esses dons, profetas e doutores, ou seja, dons espirituais e dons ministeriais naquela igreja. Louvado seja o Senhor. E o Espírito Santo então separa ali Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, para a obra missionária, a qual ele já havia chamado esses dois, confirmando ali o envio para que eles fossem agora, aleluia, comissionados para a obra missionária
E jejuando e orando, né, eles despediram, né? Então havia igreja, havia o culto, né? O verso 2 diz, servindo eles ao Senhor, servindo aqui é latreia, né? Que significa, né, o culto, ou o serviço, né? Que prestamos ao Senhor, adorando, jejuando e orando, depois eles despedem aqueles que o Espírito Santo separou ali para a obra missionária, cumprindo o chamado na vida deles, e eles são enviados pelo Espírito Santo. Então a gente vê o Espírito Santo agindo na igreja, no meio do culto, vemos os dons ali naquela igreja e vemos que o Espírito Santo fala, revela então que a missão de Barnabé e Paulo iria começar. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são refletir acerca da doutrina bíblica do Espírito Santo, analisar diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como o principal impulsionador da obra missionária, né? Glória a Deus. Ele que dirige, ele que capacita, ele que reveste poder e é ele também que direciona, né, onde os missionários deveriam agir, né? Às vezes Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo o impedia e o Espírito Santo também dava visão a Paulo para que ele fosse, né? No caso ali, naquele varão que aparece a ele em visão, dizendo, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele então muda o destino dele, vai para a Macedônia e a obra então é feita de forma maravilhosa, né, poderosa, porque é movida, é dirigida pelo Espírito Santo, né? Ele é esse agente de missão que comissiona e impulsiona a igreja, aleluia, e guia, né, o missionário na obra. A introdução diz assim: nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na Igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível à sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a Igreja local não anda nem cumpre sua vocação, né? Então, a gente precisa do Espírito Santo em todos os aspectos na obra do Senhor e precisamos desse revestimento, graça, né? Já falamos, a urgência, a magnitude da obra, né? O mundo em causa, o mundo perdido, as pessoas morrendo sem Jesus e o tempo que é pouco. Então a gente carece desse revestimento de poder que hoje muitos crentes da Assembleia de Deus, muitos jovens, né? Muitos adolescentes já não querem mais, já não buscam, já não pedem, já não entendem que é necessário para, aleluia, para cumprir a sua missão aqui na terra. Aleluia. Então é algo que devemos voltar ao primeiro amor, ter cultos, né, buscando, batendo no Espírito Santo, insistindo em oração, batendo, até que se abra a porta. Glórias a Deus, que Deus desperte mais uma vez essa geração para buscar, aleluia, o batismo e os dons do alto, pois são necessários para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Glórias a Deus. Primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas. Primeiro subtópico, um ensino revelado dos escritos de Lucas, né? Interessante que Lucas é historiador, né, e é teólogo, né? Ele conta a história, ele fez toda a pesquisa para escrever o livro, o Evangelho de Lucas, né? Glórias a Deus, e a continuidade, que é o livro de Atos, e ele enfatiza muito a questão do Espírito Santo, né? Ele vê que realmente tudo acontecia graças ao poder do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o ensino revelado nos escritos de Lucas. Tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ambos escritos pelo evangelista Lucas, revelam o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus e da primeira igreja como uma necessidade imperiosa, né? Então não era algo opcional, era algo urgente e necessário. Nesse sentido, o evangelista mostra que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus e na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunha do Senhor. Essa promessa estava associada ao revestimento do poder do Espírito, conforme descrito nas palavras de Jesus como o poder do alto. Lucas 24, 49. Então, a gente vai ver aqui na lição que Jesus era cheio do Espírito, era capacitado pelo Espírito. Jesus operava milagres através do Espírito Santo. E isso ele demonstrava, né? Como se ele estivesse cumprindo toda a lei. Aleluia, como ele disse ali também sobre o batismo nas águas, a João Batista, e agora ele demonstrando que o homem, o ser humano, carece desse revestimento, de estar cheio do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor de forma eficaz. Glórias a Deus. E ele instrui a igreja nesse sentido. Jesus, então, treinou com modelo
e com a ordem de povo ali aguardar o cumprimento da promessa que se cumpriu ali em Atos 2. Segundo subtópico, o enchimento do Espírito como experiência necessária. Senhor Jesus só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22. Ele foi batizado nas águas, depois o Espírito o encheu e o levou até o deserto. Nosso Senhor fez a obra de Deus e fez no poder do Espírito Santo. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo, Lucas 4, 18 e 19, e dependeu dele para exercer o ministério, Lucas 5, 17, Mateus 12, 28. Da mesma forma, a igreja só deveria iniciar o trabalho missionário quando fosse revestida desse mesmo poder. Uma dessas referências, Mateus 12, 28, diz: mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então Jesus operava pelo poder do Espírito Santo. Ele vai ensinar a igreja que também precisava disso. É claro que durante o ministério de Jesus era o Paráclito. Ali naqueles dias, ensinando, instruindo os discípulos, e eles iam pregar, Jesus mandava, enviava de 2 em 2, enviou os 12, enviou os 70, revestia-os de autoridade para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, glórias a Deus. Mas a obra mesmo de ir por todo o mundo, até os confins da terra, Jesus disse: não, fica aí até a igreja agora, Ele ia para o Pai e enviar o Consolador. Então agora o Paráclito não é mais Jesus, é o Espírito Santo, aleluia, que está com a igreja. Então tinha que aguardar essa promessa para eles cumprir a missão. Outrora tímidos, escondidos, quando Jesus morre, estavam ali cerrados, atrás das portas. Jesus chega ali, não precisa nem abrir a porta, Jesus chega depois de ressuscitar, aleluia. E Jesus então dá essa instrução à igreja para ficar em Jerusalém até serem revestidos, e após serem revestidos, acabou a timidez, acabou a covardia, e agora eles saem com autoridade, curando, expulsando demônios e pregando o Evangelho do Reino. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus agiu assim e agiu com o poder do Espírito Santo e instruiu a igreja também para esperar isso. Por isso podemos afirmar que no contexto literário do evangelista Lucas, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo aparece como uma necessidade, não como opção. Então Lucas enfatiza muito isso. O enchimento do Espírito como uma experiência concreta, terceiro subtópico. Se por um lado Lucas apresenta o Espírito Santo como uma necessidade da vida da igreja, por outro, ele mostra que o enchimento do Espírito ocorre como uma experiência concreta na vida do crente. Então, não ficou só na teoria, houve os exemplos de pessoas que foram realmente revestidas com esse poder. Então, não havia só uma promessa, mas houve o cumprimento da promessa que já vinha do Antigo Testamento, no livro de Joel, de Isaías, que isso iria acontecer. Nesse sentido, o livro de Atos retrata a experiência pentecostal como um acontecimento objetivo e não subjetivo. Ela podia ser vista e ouvida. Atos 5:32. Então, todos viram ali no momento que o Espírito Santo é derramado ali no dia de Pentecostes, aquelas nações, aquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém, contemplaram, tiveram aquela experiência. E também depois lá em Samaria, aleluia, quando o Evangelho chega ali, ele prega ali, os samaritanos creem, então manda chamar Pedro e João, que vão lá e impõem a mão sobre aqueles crentes, já salvos, já crentes, e eles também são batizados, e foi algo notório. Tanto é que Simão quis comprar o dom, ele quis dar dinheiro em troca daquele dom que ele estava vendo. Provavelmente a evidência inicial que a gente vai ver aqui mais à frente, conforme o livro de Atos, que é o falar em outras línguas. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava. Quem recebia sabia que tinha sido batizado, e quem via alguma coisa, ouvia alguma coisa e podia compreender também que havia ali o derramamento do Espírito Santo na vida daqueles. Em outras palavras, quem recebeu sabia que havia recebido. Atos 11, 15 a 17. Dentre os muitos sinais, um se sobressaía sobre os demais, o falar em línguas desconhecidas. Nós cremos que a evidência inicial do batismo é o falar em línguas. Lógico, que deve haver uma evidência inicial. A pessoa achar que foi batizada e não ter certeza é complicado. Mas há uma evidência inicial, não é algo que a Assembleia de Deus inventou.
mas o livro de Atos que mostra durante 3 vezes ali de forma explícita, né, que os crentes falaram em outras línguas e foram batizados, falaram em línguas estranhas, e nesse episódio também em Samaria, que não está explícito, mas está implícito, porque Simão viu alguma coisa diferente e quis comprar aquele poder. Subtópico 4, a doutrina pentecostal clássica. Desde seus primórdios, a doutrina pentecostal clássica afirma que o falar em línguas desconhecida é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Em 3 ocasiões, no livro de Atos, a manifestação das línguas está presente. E em todas elas chama atenção o fato de todos terem experimentado o fenômeno de falar em outras línguas. Atos 2:4, 10:44 a 46 e 19:6. Né? Então, todos esses 3 episódios, os crentes foram batizados e todos os crentes ali, daquele grupo, foram batizados e falaram em outras línguas. Paulo, quando chega lá em Éfeso, né, ele encontra aquele grupo ali que Apolo havia evangelizado, eles haviam se convertido, né, já eram crentes, eram salvos, e Paulo pergunta se eles já tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. Eles não. Paulo então vai ensinar, impor a mão sobre as suas cabeças, e eles são batizados e falam em língua estranha. Está vendo que não é mais em Jerusalém e não é nos apóstolos somente, né? Mas outras pessoas também eram batizadas, como agora nessa cidade de Éfeso. Também na casa de Cornélio, a mesma coisa, foram batizados, falavam em línguas, e isso serviu também até de enfatizar a defesa de Pedro, que realmente Deus estava alcançando ali os gentios, inclusive dando a eles o mesmo dom que havia dado aos discípulos em Jerusalém. E até mesmo a narrativa de Atos 8, 14 a 25, onde não há menção de ocorrência de línguas, o evangelista parece deixar subentendido que as línguas estiveram presentes ali, A questão de Simão vendo, querendo ali dar dinheiro para que ele também tivesse poder de pôr a mão nos outros e os outros serem batizados com o Espírito Santo. Então ele viu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Assim, estudiosos do livro de Lucas reconhece que o uso que o evangelista faz das expressões batismo no Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos tem a ver com a experiência do derramamento do Santo Espírito acompanhada de línguas desconhecidas como evidência inicial. Então Lucas muitas vezes usa esse termo cheio do Espírito Santo como sinônimo de batismo no Espírito Santo. A gente vê na sua literatura essa característica. É claro que também ser cheio do Espírito Santo pode significar outra coisa, onde a gente vai ver nas cartas paulinas. E o segundo tópico, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Primeiro subtópico, capacitando as testemunhas. No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sob diferentes perspectivas. Primeiramente, o Espírito capacitando líderes para o desempenho da obra de Deus. Atos 4:33. Nesse sentido, vemos o apóstolo Pedro sendo cheio do Espírito Santo quando foi confrontado pelo sacerdote. Atos 4:8. E o apóstolo Paulo quando é cheio do Espírito Santo para resistir a animais mágicos. Atos 3:19. Depois vemos também que não eram só os que faziam parte do colégio apostólico, que eram cheios do Espírito. Pessoas comuns também eram revestidas de poder do alto. Na verdade, o que se observa em Lucas é que o revestimento do Espírito veio sobre toda a carne, cumprindo a profecia bem clara ali de Joel. Então todos tinham esse acesso, todos que buscavam, todos que criam, recebiam o batismo. E não pode ser diferente de hoje, Nós somos pentecostais, essa igreja nasceu no fogo e não pode deixar o fogo se apagar. A próxima geração tem que ser ensinada sobre isso, tem que ter sede de buscar esses dons do alto. Claro que, como já falamos, essa experiência não é para salvação, mas é para revestimento de poder, para sermos testemunha. Então, batizado no Espírito Santo não é para dizer que ele é mais espiritual do que o outro, que ele fala línguas, mas para que ele se evangelize mais ainda, porque agora foi revestido de poder para isso, para evangelizar, para ser uma testemunha de Cristo. Segundo subtópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. Vemos isso claramente quando Ananias, até então, um ilustre desconhecido, é convocado por Deus para impor as mãos daquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Então Ananias, uma pessoa simples, mas cheia do Espírito Santo, foi ali, aleluia, orar por Paulo. Paulo recupera a visão, glórias a Deus. Então pessoas simples, desconhecidas,
mas que foram usadas por Deus, foram capacitadas e cheias do Espírito Santo para esta obra. Faz lembrar do professor de escola dominical que foi evangelizar para Adele Muti, né? Talvez esse professor não tenha, aleluia, nenhuma notoriedade. Livros não citam muito sobre ele, talvez uma linha no máximo. Mas Adele Muti, que foi aquele que, o alvo ali da missão daquele professor de escola dominical, se tornou um dos grandes evangelistas do século XIX e milhares de almas, né, aceitaram Jesus através daquele ministério, né? Então, um coadjuvante, né, que vai lá e leva o fogo para atacar fogo ali na seara. Louvado seja o nome do Senhor, como aconteceu aqui com Ananias. Assim também Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, fazendo sinais e prodígios. Atos 6:8, 8:6, né? Cheio do poder, com dons espirituais, aleluia, mesmo sendo apenas os diáconos, mas Deus usara em outros ministérios, né? Como evangelista, como apologista, né? Então, realmente Deus enche e usa quem quer, como quer. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. Terceiro subtópico, capacitando a igreja. No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja no Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela há um ministério profético de todos os crentes, Atos 2:17. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nessa lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes capacitada pelo Espírito Santo ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor, Atos 2:47. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado no testemunho dado pelo grupo de crentes capacitados pelo Espírito Santo, Atos 9:31. Né? Então, esse mesmo poder que usa um, usa outro, vai fazer missão, como veremos mais à frente, aleluia, também enche a igreja e a igreja cai na graça do povo e Deus acrescenta a cada dia aqueles que hão de salvar, que a igreja está ali cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tópico, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. Primeiro subtópico, o envio missionário. Capítulo 13 do livro de Atos, os apóstolos narram o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Nesse texto, Lucas menciona que havia alguns profetas na igreja que estava em Antioquia. Atos 13:1. É bem possível que essa observação do autor sagrado fosse para explicar como se deu a participação do Espírito Santo no comissionamento de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, no texto a gente vê que Lucas enfatiza essa questão, né, de que havia profetas e doutores, ou mestres, né, ali na igreja de Antioquia. E depois diz que o Espírito Santo disse, né, como o Espírito Santo disse, né, talvez usando um desses profetas, né? Então houve ali uma revelação profética e deu-se a ordem para apartar Paulo e Barnabé para aquela obra. Então é possível que essa citação de Lucas tenha esse propósito. Lucas mostra que por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra de maneira clara e audível. Né? Então ouviram a voz do Espírito, né? Através de uma profecia, não se sabe, né? Provavelmente. O foco do evangelista é que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões, pois ele é quem vocaciona e envia. Outro ponto que podemos destacar, né, que eu vi também alguns professores na internet falando, é que, como diz aqui, né, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Né? Então, eles provavelmente já tinham tido o chamado e agora estava vendo apenas a separação, né, eles sendo apartados para a obra, ou seja, né, no coração deles, eles já tinham essa convicção, né, que iriam fazer essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Espírito Santo, que está dirigindo a igreja, é que diz, chegou a hora, né? Envie esses dois para esta obra. Eles vão orar, vão jejuar e vão impor a mão sobre eles e enviá-los para fazer a obra missionária. E o segundo subtópico é a estratégia missionária. Em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas que enviar, quando enviar e como enviar.
Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado a estratégia errada na obra missionária quando intentaram pregar na Ásia e Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Então ele mandou e dirigiu, conduziu por onde é que os missionários deveriam ir. Então, carecemos em tudo, na obra de Deus, da direção do Espírito Santo. E esta obra missionária, então, muito mais, porque a gente não sabe o que está lá na frente, mas Deus, que é onisciente, já sabe tudo o que vai acontecer, então é melhor ouvir o seu conselho, a sua direção, a sua ordem e obedecer. Como Paulo queria promulgar, mas o Espírito impediu eles. Foi o Espírito Santo que decidiu quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Atos 16:9, Foram para Macedônia. Ponderamos aqui que muitas vezes é possível que agências missionárias e igreja adotem uma estratégia errada no envio de missionários. Não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. Ainda que alguém tenha um chamado, tem que esperar a ordem. E quem é que dá a ordem? É o dono da igreja, aquele que dirige a igreja, aquele que comissiona, capacita, reveste poder e envia. Amém? Ainda que achemos que nossa intenção é boa, é melhor que seja tudo debaixo de oração e na direção do Espírito. Concluindo, encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Claro que as igrejas tradicionais que não creem na atualidade dos dons espirituais, na atualidade do batismo, fazem missão, sim. Mas a gente vê a diferença dos pentecostais no sentido do dinamismo que a obra é feita. Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo reveste poder com propósito, com um sentido claro de que a obra é urgente. Louvado seja o nome do Senhor, como já vimos, pertencemos à igreja que, pelo menos no passado, cada povoado, uma igreja, Deus acendia ali o coração dos crentes, mesmo leigo, mesmo muitas das vezes sem saber ler direito, mas ia e fizeram a obra, e hoje, onde passaram, deixaram ali uma igreja plantada. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo movido pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Imagine se não fosse o Espírito Santo para batizar Daniel Berg, Nervin e dois suecos, brancos, bem brancos, que nunca tinha, talvez, provado um sol causticante como ali de Belém, decidiram sair lá dos Estados Unidos, lugar de trabalho, lugar onde eles poderiam prosperar, e virem para a selva, para Belém, e pregar o Evangelho e tacar fogo nessa nação, de tal forma que hoje somos a maior igreja no Brasil. Então, dois homens inflamados pelo poder do Espírito Santo vieram fazer essa obra nessa nação, e hoje essa igreja é o que é, graças ao poder do Espírito Santo. Então, carecemos desse revestimento também para fazer como esses missionários e sair em todo canto, em todo valado, em todo beco, anunciando a Cristo. Amém? Graças a Deus, e essa é a missão da igreja que estudamos durante o trimestre e carece da ajuda especial do Espírito Santo, fundamental, urgente e necessária. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por todas essas lições que aprendemos nesse trimestre. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, cada lição que aprendemos durante o trimestre. Pedimos a tua vida especial na vida do pastor José Gonçalves, Pai, continua usando o teu filho, Pai, aleluia, que ele possa continuar sendo capacitado, dirigido pelo teu Espírito, Pai, para produzir obras, para produzir lições da escola dominical, Pai, com essa profundidade, com esse conhecimento, com essa sabedoria que o Senhor dá a ele. Deus poderoso, ajuda a tua igreja a se despertar, voltar ao primeiro amor, Pai, que essa nova geração não deixe, Pai, de buscar os dons do alto, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, Senhor, para que possamos fazer a obra, porque é urgente, porque, aleluia, é necessária, porque o mundo jaz do maligno e a cada dia se arruina em pecado. Nos ajuda e usa, Pai, cada aluno da escola dominical nesse propósito. Desperta cada um para buscar, aleluia, o batismo e os dons do alto, para a glória do teu nome nós te pedimos, te agradecemos.
Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.